A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a nos colaborar conosco, falarmos da palavra de Deus. Você é o grande responsável por esse trabalho, viu? É você que contribui com ele, é você, não financeiramente, mas espiritualmente falando. Você nos ajuda muito e só nos dá alegria e vontade de continuar pregando. Que eu digo para você, do jeito que está andando o Evangelho hoje, não o Evangelho, mas as pessoas em si dentro das igrejas, e do jeito que a igreja evangélica está prosseguindo agora, se não tiver vida com Deus, jejum e oração, não vai para frente. Porque ir como eles estão indo, é melhor ficar para trás. Não adianta. Complicado. Um negócio sem explicação. A gente vê a palavra de Deus nos orientar através do apóstolo Paulo, principalmente Paulo aqui na carta a Timóteo. As duas cartas, quando Paulo orienta sobre o amor do dinheiro, sobre o que iria fazer os homens no futuro. Quando ele saía da igreja primitiva, quando ele saísse da igreja primitiva, está lá em Atos dos Apóstolos, ele disse que apareciam lobos cruéis que não poupariam o rebanho. E Paulo exortou tudo isso e disse que no fim dos tempos apostatariam da fé alguns. Paulo, para mim, ele deu uma exagerada. Por quê? Porque ele disse alguns, e eu estou vendo todos praticamente, não é alguns. Mas Paulo falou pelo Espírito. E quando o Espírito fala alguns, significa que tem poucos dentro do reino e esses poucos ainda vão se naufragar na fé. E nós temos falado sobre o assunto aqui, a vigilância contra as obras infrutíferas das trevas e sobre o que Satanás está fazendo. E no capítulo 6 de Efésios, eu ainda estou nesse texto, enquanto não esclarecer tudo pela direção de Deus, não vou mudar. Então Paulo diz aqui o versículo 12: pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está dizendo para nós termos essa vigilância. Então nós temos dito, eu tenho dito que a igreja está desapercebida. Quando eu digo igreja, estou falando de você, membro. Estou falando de você, membro, tem desapercebido. Você está dentro da sua igreja e você começa a ouvir os louvores, você começa a ouvir as pregações. Dia desse eu falei aqui, aliás, eu tenho coisa que eu estou falando faz tempo, vocês não escutam, vocês não ouvem, vocês não querem ouvir a pregação. Por quê? Porque a maioria quer as facilidades que esses mentirosos têm inventado dentro das igrejas. Cristo nunca ofereceu moleza para ninguém. Ele disse que o reino de Deus se apodera dele pela força. Cristo diz que para você ter alguma coisa, você tem que dar alguma coisa. E quando ele fala dar, não é dinheiro. Também faz parte de algumas áreas. Mas ele está falando de dar a sua própria vida. Quem não tomar a sua cruz e seguir após mim não é digno de mim. Quem não deixa pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, esposo, esposa, quem não deixar isso por amor de mim não é digno de mim. Eu tenho gente brincando com o Evangelho, mas essa brincadeira está chegando ao fim. Por quê? Porque ainda não é o tempo do escândalo, no que diz respeito
perseguição do anticristo. Ainda não chegou a hora, queridos. Se não chegou a hora, não tem lei para isso. Tudo que é feito, que está sendo feito, é escandalosamente, é por causa do dinheiro, e esses tais têm que pagar por isso. É preciso que alguém se levante na fé, porque do jeito que está, não dá para ficar, não tem como. É um absurdo que nós vemos. Eu tenho falado desde o princípio sobre a igreja na política. A política é boa, ela está em todo lugar. Claro que a política está em todo lugar, eu sei disso. A política está dentro da minha casa, a política está no trabalho, a política está no hospital, a política está no cemitério, no sepulcro, a política está em todo lugar. Política representa comércio, cultura, política representa tudo isso. O único lugar na terra que a política não está é dentro da igreja. Esse é o único lugar, e comprovado por Cristo. Quem era Caifás? Quem era Anás, Lívio, toda essa gente do templo, sacerdote do templo de Israel nos dias de Cristo? Quem eram eles? Não eram os sacerdotes do templo? Não eram os que faziam a religião daquela época? E quem era Pilatos, Herodes e César, que representavam o quê? O que eles representavam? Não era política? E quando Cristo entra na igreja, que ele acha o comércio, ele acha a política dentro da igreja, ele acha o comércio. Comércio é política, querido, faz parte de tudo. Está tudo envolvido na política. Então, quando ele chega lá dentro, que ele vê os cambistas negociando, vendendo pombo, vendendo uma série de coisas, o que ele faz? Pega um chicote, expulsa todos e diz para eles o quê? A casa do meu pai é casa de oração, não lugar do comércio, ou seja, não lugar da política. Pega uma moeda e mostra de quem é essa, enfim, é de César, e essa é de Deus, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O único lugar que a política não entra é a igreja, meu querido. A igreja não é lugar de comércio, a igreja não é lugar disso. Então você vê a igreja hoje no estado que ela está, e você começa a analisar o que Cristo falou. E as instruções estão vindo a cada dia mais. Eu tenho vindo falando aqui em vídeos, falando aqui atrás, vocês não viram, no começo, falando sobre as leis, sobre o corpo de Cristo, sobre o anticristo, falando sobre uma série de coisas aí que vocês não viram, que lá eu disse muitas vezes lá, avião caindo à torta e à direita aí, como diz o mundo, que ia acontecer isso e está acontecendo. Só está faltando os terremotos, que em breve vai acontecer, vocês verão. Daqui a pouco vocês vão ver os granizos, as chuvas de granizo matando gente aí, pedra caindo na cabeça das pessoas aí, quem estiver no meio da rua, quem estiver no meio da rua no dia, na hora dela, vocês vão ver tudo isso, nós vamos ver tudo isso. E os aviões estão aí, ó. Vocês não querem ouvir, vocês não querem dar ouvido. E os escândalos vindo, e vocês passando por cima disso. Dia desse eu falei sobre a música aqui, sobre os louvores, o que é gospel, o que é música. Uma música aí que eu dancei no passado, ano de 1978, ela chegou a fazer um sucesso tremendo, que ela foi para o Fantástico, 8 de agosto de 1978, ela ganhou uma repercussão tremenda, porque era uma música tirada do Salmo 137, cantada por aquele grande grupo que eu gostava muito, o Boney M, e eu gostava muito dessa música, como dancei, sem saber o que significava a letra, porque eu não sabia de nada, só o ritmo, era o que a gente fazia lá no campo, meio do mato, a gente dançava o ritmo, lá tinha tudo, era música do carimbó, era tudo isso, mas a gente nem sabia o que significava, ninguém sabia nada. Eu nem sabia o que era salmo. O que é salmo? Eu ia saber o que era salmo? Eu não sabia. Mas a música está baseada no sacrifício, ou seja, no cativeiro da nação de Israel, o cativeiro babilônico. E o salmista lá está falando sobre o cativeiro. Foram levados cativo e pediu uma canção. Então o grupo lá, o Boney M, gravou essa música, gravou uma música em cima desse salmo. Eu não sei como eles fizeram isso. Sorte a deles, a música foi um sucesso que explodiu sobre o mundo, estrondoso mesmo sobre o mundo todo. Eu poderia dizer ao grupo parabéns pela música que eles fizeram, porque não tem nada a ver com a igreja, eles não tinham nada disso. Eles eram o que era e acabou. Era a profissão deles, acabou, e cantou com muita perfeição no ritmo deles, na vida deles.
Aí vem o crente agora e pega a música e grava lá dentro e está dizendo que é louvor a Deus. E vocês dentro da igreja, irmãos, ouvindo isso e recebendo isso como louvor a Deus, pelo amor de Deus, respeite a música e respeite a Cristo. Por isso César tem o dele e Cristo tem o dele. O que é dele, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E vocês dizem, é louvor para Cristo? É nada, meu querido. Não é possível que nós aceitamos isso como igreja e deixamos. Não quero ouvir a verdade. Você vai falar a verdade? Vocês estão fugindo da verdade. Mas eu não tenho medo de falar a verdade, queridos. Tenho certeza disso, que eu vim para aqui, para isso. Para dizer a verdade. Por quê? Porque eu amo a tua vida. Eu amo a tua alma. Você é preto, você é branco, você é rico, você é pobre, você é feio, você é bonito, você é homossexual, você não, você é LGBT, quem ia mais, não interessa, amo você em Cristo Jesus. Por isso eu prego a verdade, porque só a verdade pode libertar, só a verdade pode salvar. E quem é a verdade? Jesus. Por isso eu prego a Bíblia como ela está escrita e como ela é. As pessoas não querem ouvir. Quando você entra no canal, você vê pessoas entrar aí no canal para falar o quê? Absurdo. Só que a igreja não vai ficar assim. Tenha certeza. Deus vai derramar o seu cálice, aliás, já derramou. E Deus vai pegar na sua espada, tenha certeza. Pastores, apóstolos, bispos, missionários, reverendos, ministros de evangelho, misturado com a política, lá em Brasília, no Congresso, como se nada fosse acontecer. O que vocês estão fazendo aí, rapaz? Olha o café como é que está, olha o salário quanto foi, olha a inflação como é, as mentiras de vocês, e vocês aí dentro dizendo ser evangélico, não faz nada. O que vocês estão fazendo aí, seu bando de mentiroso? Vocês são evangélicos coisa nenhuma, rapaz. Vocês são cidadão igual a todo mundo. Fazer o quê, né? Nós temos que obedecer a lei. E obedecendo às leis, nós temos que chamar corrupto de Vossa Excelência. Vai fazer o quê? Paciência, né? Mas existe um Deus que está sentado num trono de glória. Esse não vai falhar. Tenha certeza que esse não vai falhar. E a minha oração é para que ele apresse e abrevia logo esses dias, porque tem que chegar essa hora. Vocês verão que há um Deus em Israel e que há um Deus que opera aqui ainda nesse mundo. Vocês podem ter certeza disso. Pode ter certeza disso. No capítulo de número 6, deixa eu olhar um versículo aqui. Isaías, capítulo de número 6, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros.
e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que trazia do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e diz: vê isto, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis? Ouvis em verdade, mas não percebeis? Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os olhos, com seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com os seus corações, e a converter-se e seja salvo. Veja o que Isaías está dizendo aqui. Preocupado Isaías, o rei tinha sido morto. Tudo que fazia eles dependia do rei. Quando Osias morre, o profeta vai até Deus. E agora? Morreu Osias. Quem vai por nós agora? Como será? Paulo disse: depois da minha partida, surgirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E aí está a igreja. A quem enviar Deus? Você vai esperar por essa igreja que está aí? Estou falando agora de liderança. Você vai esperar por esses apóstolos? Irmãos, eu não tenho como recomendar eles a vocês. Eu sinto muito. Mas eu não tenho como recomendar eles a vocês. Por quê? Porque o testemunho não dá para recomendá-los. Eu não tenho como recomendar uma igreja numa política dessa, uns líderes numa política como essa, não dá. Olha a condição que está indo a nação. Daqui a pouco, você não vai ter condição nem de comprar 1 quilo de café. O seu salário mínimo vai dar para comprar meio quilo de café. É isso que esse governo está querendo, o que saiu e o que vai entrar. Todos da mesma coisa, é a mesma panela. A panela que viu Jeremias lá. Não tem receio de dizer, porque assim diz o Senhor: vou usar das espadas. Deus vai fazer. Tenha certeza. E a minha oração é dia e noite. Enquanto eu não ver Deus mandar espada sobre política e sobre pastores que estão misturados com isso, eu não vou ficar tranquilo. Por quê? Porque é o Espírito que está mandando. Intercedi 30 anos para o bem deles. Não fizeram nada. Deus disse: agora não, agora quem vai agir sou eu contra eles. Não ouviu, não se quebrantou, não mudou, então eu vou agir contra. Não há mais tempo de misericórdia para o que ele está fazendo. Não há mais tempo de perdão para o que eles estão fazendo. Agora é hora de ação. Ou eles mudam pela ação, ou eles descem a sepultura. Tenha certeza disso. Tem quase um ano que estou falando. Deus vai começar a agir. Tenha certeza. Você vai ver ministros, você vai ver pastor, ou políticos, como ministro, presidente, vereador, governador, prefeito, senador. Você vai ver todos esses caindo na espada. Eu não estou falando de guerra física, humana. Pode surgir também contra eles mesmos. Mas eu estou falando da mão de Deus contra eles.
morreu fulano, morreu o ministro tal. Mas um cara tão saudável, novo, fica tranquilo, Deus sabe qual é o novo. Mas morreu o presidente tal, mas já é velho, não se preocupe, você sabe, Deus sabe por que vai tirar da terra. E se aqueles que estão lá não tomar exemplo e fazer justiça, vão todos até o dia que Deus achar um. Ó, Isaías, quem vai por nós? Só tinha o rei. Então não tem ninguém para ir pela nação. O Brasil não. De repente, Deus olha para Isaías. Quando Isaías viu os serafins que voavam diante do trono, ele preocupado como ficaria a nação de Israel. Então Isaías abre os seus olhos e vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Você está preocupado com quem está lá no congresso, sentado lá na cadeira, queridos? Você está, igreja, preocupado com quem está lá sentado? Você está preocupado com o teu pastor está aí falando de política e tu está acabando com o teu dia a dia para comprar meio quilo de café e dizendo: esse é o nosso mito, esse é o nosso mito, esse é o nosso presidente, esse é o nosso isso, esse é o nosso aquilo, são os nossos ministros. Vocês estão vendo aí? Vocês não têm vergonha, igreja, de ver tudo isso e ainda abraçar a política e dizer que Deus está na política? Vocês não acordam para isso? Paulo está dizendo ali, contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, em suas ciladas, usando a tudo e a todos, pois é esse mesmo Satanás que Deus vai permitir que pegue todos eles. Essa é a minha oração. O Satanás já está livre para fazer. Pode chegar lá e pode começar a atacar ministros, governadores, prefeito, presidente, senadores, todos eles. Pode começar a agir. Paulo não entregou a todos na mão de Satanás, a Emineu e Filetos, que naufragou na fé? Não foi nem o que está fazendo aí. Foi o que naufragaram na fé, levantando contra o evangelho. Esse evangelho escandalizado que está por causa da política, vocês, pastores, pode se preparar, vai no pacote com eles. E a minha oração é essa. E antes de Deus me tirar dessa terra, eu vou ver isso acontecer. Já, tem que começar já. Não vai ficar assim. Por quê? Porque não há tempo, não tem necessidade disso, queridos. Ainda vejo crente. Não é possível. O que esses homens estão fazendo, ainda tem gente do lado deles. O povo ainda do lado dessa gente, não é possível. Não é possível. Quebrou uma cano de água lá na minha frente, na minha casa lá. Ligamos para eles arrumarem. Foi lá, arrumaram. Eles foram lá, arrumaram, tá? Veio uma outra empresa, fez o recapeamento, o outro veio, passou o asfalto, o pincho ali, fez o asfalto normal. 3 para fazer isso. Passado mais ou menos um mês, quebrou no mesmo lugar. Ligamos. E aí, meu querido, ficou 6 meses para vir. Aí vem um fiscal, olha, vem outro, olha, tira foto, faz isso, faz aquilo. Aí vem um, quebra e coloca uma mangueira lá não sei das quantas, faz aquela gambiarra para quebrar de novo e vai embora. Quebrou de novo. Não é possível, irmão, não é possível. Sabe o que representa isso? Ter o dinheiro no ralo. É uma terceirizada que vai, que o governo, o prefeito pega o dinheiro e manda ir. Não é possível. Olha aí como vai ser essa besta, olha como vai ser tudo aí. Vocês não estão percebendo? Porque é o fim dos tempos. Para de culpar a Deus, crentes, besta, mentirosos. Tem nada de Cristo aí. A Bíblia diz o Senhor Jesus, compravam
negociavam, comiam, bebiam, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Jesus disse no sermão profético, como foi nos dias de Noé, eles faziam isso e assim será o dia que vier o Filho do Homem buscar sua igreja. A tribulação da desolação de que falou o profeta Daniel, meu querido, já reinou por 1200 anos e virá agora pela segunda vez, através da segunda besta, na função de matar, roubar e destruir, que é Satanás, pelo anticristo. E os crentes é tão atrapalhado que diz, o anticristo é o cara dos Estados Unidos, é aquele Elon Musk lá, que não sei qual é o nome daquela gente, sabe, cada crente tão pacatos, não dá para entender. Você não sabe nem como é que o anticristo vai manifestar, meu querido. Ele vem da direita, já avisei isso 1000 vezes. O chamado direita que está aí na política, é daí que ele vai vir. Para reinar. Por quê? Porque ele vem com engano. E quando ele chegar aí, você nem percebe. Quando você vê, quando você acordar, você está debaixo das asas dele, sabe? É assim que você vai estar, crente, do jeito que você está indo. Então, quando vier a tribulação de desolação pela segunda vez, não é para atacar ímpio, meu querido, é para atacar crente, é para atacar você. Você é crente? É para você que ela vai vir. Deus procurou o coração de Israel por 40 anos, não achou, e o que achou? Foi transgressão, jogou todos no abismo. Ninguém entrou, senão Josué e Caleb. Assim Deus vai mandar a tribulação para achar você. Graças a Deus, em Cristo Jesus, nós agradecemos. Por quê? Porque João viu as almas debaixo do altar. Na Santa Inquisição Romana, morreram muitos por amor do Evangelho, por amor de Cristo. Mas essa igreja que aí está, hoje, não morre um por amor do Evangelho. Eu não vou generalizar, tá? Talvez algumas exceções. Mas quando o anticristo baixar seu decreto, ímpio vai abraçar. É certo que quando eles veem a tribulação na vida do cristão, eles vão entender. E a mão de Deus volta sobre tudo e sobre todos. 7 pragas para cair sobre todos eles. E é aí que tu vai ser perseguido. Quando as pragas estiverem caindo sobre eles, é aí que tu vai ser perseguido. Eles vão dizer, esses crentes, foi por causa deles. Não já é assim, não? Então você não é crente ainda. Então, quando as pragas começarem a cair, eles vão dizer, por causa desses crentes, esse Deus está fazendo isso com a gente. Mas por enquanto, queridos, tem nada disso. Chama-se corrupção o que estão fazendo com a nossa nação, o que está fazendo com a igreja. E vocês abraçando esse evangelho, sem marca, sem vida com Deus. Paulo dizendo aqui, vigiai contra os principados, contra as potestades, governadores, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, lá nas regiões celestiais. Vocês procurando Satanás debaixo da terra. Gente, não é possível que os crentes vão viver a vida toda assim na igreja. Não é possível. Nós estamos vendo aí a globalização, a cultura, né? Podemos dizer assim, como está indo. Nas escolas, os ensinamentos. Não existe mais interesse das autoridades no que diz respeito ao ensino, de que a pessoa se desenvolva conhecendo. Quanto mais leigo ficar, para eles é melhor. A pessoa vai se aperfeiçoar, os alunos vão se aperfeiçoar num celular, na internet, nesse mundo virtual que está aí, em tudo isso que está aí, nessa nova era, para quê? Para ser dominado. E isso sim faz parte de um controle do anticristo. Por quê? Porque quando confiscar a Bíblia, você não tem nada dela no seu coração, meu querido. E aí, ele domina livremente. Pessoa tudo indouto. É assim que está sendo. Pois é, há 55 anos, quando eu estudava, né? Eu tinha meus
7 anos de idade, 6 anos, né? Que você ia para a escola lá, chegava lá, o professor colocava a letra e pegava um papel assim, aí colocava em cima daquela cartilha o ABC, né? Ele colocava, fazia um buraco no papel, colocava em cima assim, fala que letra é essa. E você colocava A, colocava outra, B, C, F, G, L, M, N. Era assim que eu aprendi. Mas vai ver o ensinamento e a cultura dos homens do passado, para você ver o que eles sabem. Quem fez uma 7ª série, uma 8ª série no ano passado, hoje ganha de quem é formado e pós-graduado. Querido, é a cultura que está indo. O diabo matando, roubando, destruindo, dentro da igreja, e tu, crente, abraçado com isso. O dia que morreu Euzias, o que eu vou fazer, Senhor? O Senhor diz, vem cá, ô Isaías. Chamou o anjo, o querubim, um serafim, né? Versículo de número 6, o serafim veio voando até ele, com uma brasa tirada do altar. E aí, pastor, apóstolo, você está precisando de uma brasa, viu? Sendo do altar de Deus. Agora, se ele mandar essa brasa aí, você não vai ficar de pé, né? Você vai acabar morrendo, né? Você não tem posição para receber. Você virou um mundano, um religioso fanático por dinheiro. É isso que você vai ver, é isso que você vai ter. Aí Deus manda um serafim, né? Para ungir os seus lábios, para tirar a política, para tirar o amor do dinheiro, para tirar o lenço ungido, para tirar a água ungida que você tem para ganhar dinheiro, para tirar as suas chaves ungidas, o seu martelo ungido, as suas fogueiras santas, os seus 70 não sei das quantas. Quando ele mandar o anjo, o serafim com uma brasa dessa, você vai morrer, querido. Você não vai suportar como Isaías. É isso que é a realidade hoje. Então Isaías, quando vê aquilo, o serafim vem até ele. Pega aquela brasa viva, tirada do altar onde estava o Todo-Poderoso. Privilégio, não? Teve esse Isaías, hein? Estava na presença de Deus, era profeta, né, senhor? Aí ele pega a brasa e toca os lábios de Isaías. Com ela tocou a minha boca e disse, vê, isso tocou os teus lábios. Como é que eu vou falar com o Senhor se o rei Uzias morreu? Aí ele disse, agora você vai. Você vai sair pelo mundo. Você vai profetizar sobre Israel. Porque agora teus lábios foi purificado. Então veja, queridos, que para pertencer ao reino de Deus não é tão simples como nós pensamos. Que para estar no reino de Deus não é estar dentro de uma igreja. Precisa estar dentro da igreja? Precisa, tem que estar assim. Mas, quando você chegar nos louvores da igreja e você vê River Ofer, Babilônia, a discoteca do passado, hoje, River Ofer, Babilônia, louvor a Deus, desconfia, tá? Desconfia. Todo respeito à música eu tenho. Não essa que eles regravaram dentro da igreja dizendo ser louvor. Essa não. A outra que eu dancei muito, que eu curti muito, todo respeito. Muito bonita. Muito bem feita, muito bem executada. E curti muito. Passou. Não vou viver mais na tradição dos meus pais? Vocês não mudaram? Isso é uma tradição? Não passou? Não acabou a tradição para vocês? Aí é que está. Então, eu já falei aqui sobre louvores, né? Já desse eu falei aí, você passa, hoje esse gospel aí, você passa em todo lugar, está sendo tocado. Eu passo fazendo entrega aí nas ruas da cidade, ali no centro da cidade ali, tem casas de prostituição ali.
Passo ali, estou vendo lá as garotas de programa, celular ligado lá e tocando música gospel. Já falei isso para vocês. E aí, convidando para o programa. Falando. Aí você pega tudo o que quiser e põe na igreja para cantar e você diz, é louvor a Deus. Por favor, gente, acorda. Você quer gravar, filho, a música, filho? Pode gravar, sem nenhum problema, mas não diga que é louvor a Deus, tá? Por favor. Me lembro dos louvores que havia antigamente. Música gospel é música gospel. Música é música, todo respeito à música brasileira. Quantos cantores que tem aí no Brasil com talento, com dom para cantar. Maravilha, maravilha, maravilha. Música é um negócio maravilhoso. Agora, confunda não, querido, confunda não. Gospel e música com louvor a Cristo. Louvor a Cristo é louvor a Cristo. Acabou, já está dizendo o nome. Louvor a Deus. E no passado, quando se tocava os louvores a Cristo, que uma pessoa endemoniada estava lá, chegava na porta da igreja, já caía na porta da igreja. Só de ouvir o louvor. Hoje, os demônios cantam junto a música gospel. Claro! Está nas baladas, está em todo lugar. Todos os programas de televisão, está aí o gospel, está aí as cantoras gospel, os cantores, porque é Cristo, só solteiro. Porque o Nazareno que nasceu da Virgem na gruta de Belém, esse nunca. Tenha certeza. Eu sou o Senhor. E não mudo, minha glória pois a outra não darei, nem o meu louvor a coisa nenhuma. Imagem de escultura. Assim diz o Senhor. Então Paulo está dizendo aqui, revesti-vos. Desse jeito dá para revestir? Não dá não, queridos. Não dá não. Se não tomar posição, Deus vai ferir a muitos. Tenha certeza. Minha oração é essa. Não quer? Não quer? Tudo tem um basta, queridos. Não tem jeito. Deus vai chamando, vai chamando, vai chamando, vai chamando. Não tem saída, não. Então, essa é a sentença. Os dois caras, Emineu e Fileto. Paulo dizendo ali, Emineu e Alexandre, qualquer que seja o nome deles lá. E Paulo chega lá e vê o que eles estão fazendo. Se desviaram da fé e começou a ser tropeço na obra de Deus, na pregação de Deus. Isso aqui não, tropeço na obra do Senhor não, onde eu estou não. Você vai cair na mão de Satanás, mandou os dois para lá. E Satanás com certeza arrasou. É hora de dar as ofertas na igreja. Os camaradas vendem lá a casa com o propósito de servir a Deus, adorar a Deus e ajudar a congregação. Pega o dinheiro e gasta. Ananias e Safira. Chega diante de Pedro disse, peraí, como é que foi o negócio aí? Vocês venderam o que aqui? Vendemos uma casa, e por quanto? Tanto dinheiro. Tá, então tá bom, foi isso que vocês fizeram? Foi. Pois a mão do Senhor está aí contra você. Mata o homem em primeiro lugar. De repente vem a mulher. E aí, como é que foi o negócio lá? Você vender a casa por quanto? Ela diz, portanto, mentiu como teu marido. A mão do Senhor que matou teu marido, mata-te também. Tá morto. Os dois pro caixão. Isso é igreja, querido. Isso é virtude, é unção. É assim que Deus vai fazer? Pois tenha certeza que Deus vai agir assim. Levantará pelo menos um homem. E Deus vai agir a partir de hoje. Porque do jeito que está, não tem como ficar. Como eu gostaria de estar na brecha, meu Deus. Quer dizer, estou na brecha, mas eu gostaria de estar na posição, né? Não dá, queridos, para ficar assim. E o povo, sim, tá, senhor fulano, senhor fulano, vossa excelência, tá bom. E ninguém tem coragem de fazer nada. Aposentados morrendo de fome, puxando o saco de político. Não dá para entender. E eles sugando. A juventude que está com o futuro comprometido para a sua velhice, ainda do lado deles. Não dá para entender, irmãos. Do jeito que está, não vai ficar. Tá bom, igreja? Se cuide, pastores. A mão do Senhor não os poupará.
Ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, por Tua graça, por Tuas muitas misericórdias. Obrigado pela obra do Teu Espírito. Obrigado pelo livramento e o perdão dos meus pecados. Estou na posição, Jesus. Santidade não tem. Sou isso que Tu sabe que sou. Mas uma coisa tenho: desejo e vontade de Te ver glorificado, de Te ver exaltado acima de tudo e de todos. A minha vida em Tuas mãos para isso. Para Te ver glorificado e exaltado, está nas Tuas mãos. Faça dela o que Tu quiser. Te peço, usa-me e me dá sabedoria para pregar o Teu Evangelho. Eu não tenho nada de precioso na minha vida, Senhor, para essa terra. Nada. A única preciosidade que há em mim é o Teu Evangelho, é a Tua palavra, é a Tua justiça, é a Tua verdade, é o Teu amor, é o Teu Espírito Santo. A única coisa preciosa que há para mim é isso. A grandeza do Teu reino. É o Teu nome, Jesus. De resto, para que serve isso? Vai para o pó. Mas antes de Tu mandar para o pó, usa como quiser. Eu Te quero ver exaltado. Eu Te quero ver exaltado e glorificado. E quero ver muita gente Te glorificando comigo. Por isso, Deus, usa-me nas Tuas mãos. E abençoa a nossa nação, sara a nossa terra. Abençoa os irmãos que têm acompanhado esses vídeos. Amém. Que Deus seja glorificado na vida de cada um deles. Que Deus seja exaltado, que eles possam continuar Te ouvindo. Possa continuar Te glorificando, Jesus. Comigo. Possa continuar, meu Deus, meu Pai, Te exaltando. Os irmãos de todo o Brasil, de São Paulo, tem irmãos lá de Caraguatatuba, que Deus Te abençoe, que Deus te use e que Tu, Deus, seja glorificado na vida de cada um. E que a Tua palavra se estenda por toda a terra. E Tu, Deus, seja engrandecido. Abençoa a nossa juventude, sara a nossa terra e dá vitória ao Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Fique em paz.